Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre vocês, amém? É uma alegria imensa, indescritível, poder voltar aqui à Igreja do Calvário. Pregar aqui sempre na presença do meu mestre é complicado, ele sabe que eu sou discípulo dele, então quando ele disse que estaria, a responsabilidade aumenta. É uma grande alegria, quero trazer um abraço à nossa juventude, posso dizer assim, né? Que mais de jovens não tem nada, o povo já casou, daqui a pouco já está com filho e tudo aí. Que bênção, que alegria poder estar aqui com vocês nessa manhã, gente muito amada. Eu não vou citar os nomes, porque talvez eu não fale de todos e seja indelicado com alguém, mas uma igreja que tem uma história na minha vida. Toda vez que eu entro naquele campinho para estacionar o carro, eu lembro do trabalho que nós tínhamos ali com a Valéria e o MCC, e ali eu pude desenvolver ainda como seminarista um trabalho na área do futebol. Lembro de algumas meninas da igreja jogando muito, bem melhor que o Lipão, muito bom, muito bom. E depois então a caminhada, conhecer o pastor Marcelo no seminário, me tornar aí seu fã número 1 e depois ter o privilégio de trabalhar aqui nesta igreja. Trago um abraço também da Igreja Batista Itauá. Estava ali, irmãos, olhando o celular, porque a minha funcionária, modo de dizer, a irmã Erciélia, trabalha lá em casa, ela teve uma parada, um problema pulmonar gravíssimo, e ela está na UTI nesse momento, e eu evito usar isso, porque é bom para a saúde, mas eu estou longe, e ela é da Bahia, enfim, aquelas lutas, eu estava ali recebendo orientações. Mas trago também uma palavra, pastor Marcelo, pastor Torres, a liderança dessa igreja, do pastor Zé Maria, da nossa convenção, nosso presidente. Nós estamos orando pelos irmãos, a diretoria da nossa convenção. Hoje eu tenho a honra e a alegria de ser o segundo vice-presidente. Nós temos orado pela sessão pastoral aqui nesta igreja, para que Deus os abençoe rico e poderosamente. Vamos ler a palavra de Deus, irmãos, em Romanos capítulo 1. Perguntei ao pastor Torres até que horas eu podia pregar, ele disse até às 4. Então o problema é dos irmãos. Já preguei hoje de manhã e estou aqui com alegria de tarde, de manhã ainda, né? Quero agradecer as orações, porque eu estou meio ouriçado, sofri um acidente com ouriços do mar, então meu pé está cheio de espinho, porque ontem eu fui ao podólogo, pela primeira vez eu fui a um podólogo, sensação boa, mas ele conseguiu só ontem, depois de uma semana de muitas dores, e hoje eu estou com menos espinhos, louvado seja o nome do Senhor. Romanos capítulo 1, verso 16 e verso 17, eu não me lembro se eu coloquei o texto aí na projeção, o segundo slide, você tem ele aí, ele não está aí o texto? Isso, tá. Será que os irmãos conseguem ler daí, para a gente ler uníssono a uma só voz, todos juntos? Porque não... Eu vou ler o verso 17 e o verso, porque eu vou usá-lo também na exposição do texto. Pois a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Pai, aplica a Tua palavra ao nosso coração, supra a limitação deste pregador com a Tua unção, e que nós saímos daqui nesta manhã fortalecidos na força da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Quero vos trazer uma palavra que eu acho muito importante para a juventude atual, para as igrejas, para a minha família, para a sua vida, para nossas igrejas. Eu quero refletir com você nesta manhã sobre o Evangelho. Se tem algo que eu gosto de ministrar para a juventude, é sobre o Evangelho. Nós precisamos nos apropriar cada vez mais do Evangelho. É de René Kivitz, um pastor controverso, porque ele, amado por uns e odiado por outros, tem uma expressão de uma das suas mensagens videogravadas, onde ele tem um tema muito interessante. Eu não vou usar nada do que ele pregou, mas o tema me ajuda na introdução deste sermão: o Evangelho dos evangélicos. Nós vivemos, irmãos, uma crise de identidade, não só denominacional, nós vivemos uma crise de identidade de fé. Hoje
nós talvez não temos a alegria que Paulo tem de escrever esse texto. Paulo, com muita propriedade, nós vamos discorrer sobre isso, diz: porque eu não me envergonho do Evangelho. Talvez em alguns momentos você, em função talvez da bancada evangélica, talvez de escândalos na política, na economia, talvez por causa de frustrações em relacionamento com algumas lideranças que supostamente se dizem evangélicos no nosso país, talvez você não tenha tanta alegria. Eu tenho dificuldade hoje, às vezes em alguns ambientes, de dizer que sou evangélico. É complicado, porque o evangelho dos evangélicos muitas vezes não é o evangelho do evangelho, entenderam? O evangelho dos evangélicos no Brasil muitas vezes não é o evangelho do evangelho. Paulo está afirmando que não tem vergonha do evangelho, porque embora algumas traduções apareça: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porém, fico muito medo de citar o grego aqui do lado do homem, mas é difícil você encontrar nos textos que supostamente conhecidos como originais a expressão Cristo, mas a gente sabe que Paulo está falando do evangelho de Cristo. E eu queria pensar com vocês nessa manhã sobre isso, porque nós precisamos de muitas mudanças. Nós precisamos de mudanças, irmãos. Nós estamos aqui, quero autorização dos pastores aqui para fazer um convite, porque no dia 31 de outubro de 2017, na capela do Seminário Teológico Batista do Sul, nós vamos, como convenção, como batistas cariocas, celebrarmos o dia da Reforma Protestante, 500 anos, que nós não vamos defender se nós somos ou não reformados, somos livres para pensar diferente dessa proposta, mas vamos celebrar algo que o mundo está celebrando. Vamos terminar, pastores, ali na praça, em frente à capela, dirigidos pela Associação dos Músicos Batistas Cariocas, e vamos ao ar livre, se Deus nos guardar da chuva, cantar Castelo Forte, ali, irmãos, como batistas cariocas reunidos. Será uma noite inesquecível, e esta igreja não pode deixar de participar. Quem sabe aí um ônibus, uma caravana de carros, dia 31 de outubro de 2017, celebrando o que aconteceu, iniciou em 31 de outubro de 1517. Irmãos, nós temos muitas coisas. O tema da Igreja Batista de Itauá esse ano é: Igreja Batista de Itauá, uma igreja reformada, sempre se reformando. Nós precisamos de algumas reformas, sim. Nós precisamos repaginar algumas coisas, sim. Estamos aí hoje com o uso da tecnologia, discutimos, conversamos sobre essas coisas. É importante algumas mudanças, repensarmos algumas coisas. O que caracteriza uma igreja reformada? Não é uma igreja presbiteriana, não é uma igreja sem um governo democrático, é uma igreja, irmãos, que tem um princípio bíblico do Novo Testamento, onde nós estamos nos afastando do Novo Testamento. Vamos fazer essa reforma aqui, vamos fazer essa reforma ali, estrutural. É importante pensarmos sobre isso, mas há algo que não precisa ser reformado, há algo que nós não precisamos mexer, há algo que nós precisamos lutar para que ele seja preservado, para que a tocha da fé seja passada de geração em geração, o Evangelho de Jesus. Nele nós não precisamos mexer, talvez na maneira de interpretá-lo, talvez como aplicá-lo, nós podemos pensar nisso. E Paulo, me parece também que gostava de sermão expositivo, porque ele expõe o Evangelho na carta de Romanos em apenas 2 versículos de maneira magistral. E às vezes eu vejo alguns ministérios, eu que fui pastor de juventude aqui com os irmãos, com a honra que eu tenho no meu currículo ministerial é ter servido nesta igreja como ministro de juventude. Tive o último ministério nessa área, os irmãos, eu lembro até hoje, né? A Aline grávida, nós saindo com aquele carro ali na rua, cheio de fralda. Quem estava naquele chá de fralda da Bruna? Bruna fez 6 anos ontem, uma princesa. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. Fui ser pastor lá em Itapuã, depois fui pastor de jovens e adolescentes do Oliveira de Araújo, nosso querido saudoso pastor. E sempre que eu ouvia e ministrava sobre isso: pastor, nós precisamos dar algo para o jovem, para que o jovem fique na igreja. Pastor, nós precisamos de fazer assim para o jovem, para a juventude, para os adolescentes. Juventude e adolescentes estão aqui em nossa igreja, essa igreja sabe muito bem disso. O que nossa juventude precisa é do Evangelho. Nós não temos um Evangelho para os idosos, nós não temos um Evangelho para as crianças, nós não temos um Evangelho para os adolescentes, nós temos o Evangelho de Jesus.
É disso que nós precisamos, essa é a vitalidade da igreja, é por essa causa que nós precisamos, talvez supostamente, dar a nossa vida, porque nós não podemos nos envergonhar do Evangelho. Paulo diz isso de maneira tão extraordinária, porque se nós fôssemos fazer uma entrevista com o apóstolo Paulo, se nós viréssemos aqui um canal e fôssemos um youtuber, entrevistássemos o apóstolo Paulo, nesse momento, botássemos uma cadeira sentada, uma câmera, nós estamos transmitindo não, né? Nós estamos aqui sentados numa cadeira, e a outra cadeira o entrevistador, o youtuber, o que nós temos por aí hoje é isso? E nós, Paulo, como é que você está hoje? Mas como é que era a sua vida antes? Paulo tirava onda, irmãos. Paulo era um líder em potencial, um jovem que tinha um futuro promissor dentro do judaísmo, fariseu de fariseu, se gabava de quem ele era. Agora Paulo se converte, deixa de ser o Saulo, para alguns dizem que não mudou de nome, mas Saulo de Tarso, para ser agora o apóstolo aos gentios, o grande apóstolo Paulo. Ele tem uma experiência, irmãos, e isso muda a vida dele. Paulo vem de momentos muito difíceis. Paulo está escrevendo a uma igreja em que primeiro ele foi preso em Filipos, deslocado em Tessalônica, foge, é fugitivo em Bereia, escarnecem dele em Atenas. Paulo tinha pregado em Corinto, onde a sua mensagem foi considerada insensatez para os gregos. Esse evangelho que transforma Paulo num perseguido, outrora perseguidor, não lhe causa vergonha. Quando nós tiramos o contexto dos textos bíblicos, nós perdemos muito. Nós não só cometemos erros em heresias, mas nós perdemos muita coisa. Eu queria posicionar os irmãos para que você entenda a juventude nessa manhã. O evangelho que Paulo vivia, que Paulo viveu, que Paulo pregou, não o levou a milhões de visualizações no Facebook, que talvez você esteja checando nessa hora. Talvez não te deu visualizações no YouTube quanto os grandes famosos da internet que vocês gostam de ouvir. O evangelho de Paulo, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o levou a cadeias e prisões. Talvez Paulo poderia dizer: eu quero pedir desculpa aos internautas para mostrar minha barriguinha, mas eu quero mostrar para vocês porque eu levo no meu corpo as marcas do sofrimento de Cristo. Paulo não tinha vergonha disso. Paulo não se envergonhava disso. Isso é muito forte. Isso é muito importante para entendermos a experiência que Paulo tem em anunciar isso. Esse evangelho, mas que evangelho é esse? Quero vos anunciar nesta manhã, relembrar-nos, porque creio que nessa igreja nós somos muito bem doutrinados e discipulados por homens de Deus que aqui nos apresentam o evangelho. Eu quero apresentar isso mais uma vez para você que é jovem, você que é adolescente, que está aqui. Não se encante com o que muitas vezes acontece até no mesmo do mundo gospel. Gosto muito de repaginação, gosto de pensar em mudanças, gosto de pensar em diferenças, em convivermos e dialogarmos, mas sem abandonarmos o evangelho. O evangelho de Cristo não é o evangelho da prosperidade. O evangelho de Cristo não é o evangelho do triunfalismo. O evangelho de Cristo não é o evangelho das frases de efeito que geram arrepio no povo. O evangelho de Cristo, em primeiro lugar, é o evangelho da salvação. Você pode botar o segundo slide, querido, por favor. Eu queria que só a juventude da igreja, de 50 anos para baixo, pudesse dizer: o evangelho de Cristo é o evangelho da salvação. Vamos todos juntos? Irmãos, o evangelho de Cristo é o evangelho da salvação. Quem diz isso? Paulo. Ele está expondo o texto, ele está nos explicando isso. Eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Por quê? Porque ele é a salvação, pois é o poder de Deus para a salvação. É a salvação. E o jovem que não quer o evangelho de Cristo para a sua salvação, ele precisa continuar sendo amado, ele precisa continuar sendo discipulado. O crente hoje que não quer o evangelho da salvação, pode ser que não seja crente, membro de igreja, batizado, batista, seja o que for. O evangelho de Cristo, meus irmãos, é o evangelho da salvação. Amém ou não? Amém. É o evangelho da salvação. O problema é que talvez por sermos influenciados de maneira muito avassaladora pela teologia americana,
nós reduzimos o evangelho da salvação a 4 leis espirituais. Nós reduzimos o evangelho da salvação à experiência tão somente da conversão ou da regeneração, quando o homem deixa de ter a natureza natural, carnal, caída, e por um milagre de Deus, ele então é tocado, é cheio do Espírito Santo, ele é batizado no Espírito Santo, como diz o apóstolo Paulo aos Efésios, no momento em que você creu da palavra da verdade, foste selados pelo Espírito da promessa, que é o penhor da vossa salvação. Você recebe o Espírito Santo, pronto, meu irmão, você está salvo, aleluia, você vai para o céu, glória a Deus. A salvação não para aí. A salvação, irmãos, é um milagre, é um presente que só Deus pode dar. Um irmão orando aqui, agradecendo a Deus, citou isso. Mas eu queria expor para você, à luz daquilo, irmãos, que essa expressão grega, que eu não vou me ousar em repetir, porque está no grego koiné, nós só transliteramos, e não temos como afirmar a pronúncia, mas aquela expressão grega que lemos no português ali, soteria, ela tem, irmãos, a expressão que o apóstolo Paulo nos ensina em Romanos capítulo 1, verso 16, de que o evangelho de Deus é o poder da salvação para a salvação. Ela pode ser compreendida de uma maneira muito mais ampla. Por que muitas vezes nós passamos um pouco de vergonha no Brasil? Porque o nosso evangelho não gera transformação. O crescimento dos evangélicos da nossa nação não transforma a nossa nação. Tem nos abençoado o crescimento evangélico de uma certa forma? Sim. Vivemos um tempo maravilhoso por algumas áreas? Sim. Mas, irmãos, enquanto nós estivermos vivendo nesse país o evangelho e o evangelismo de tão somente mandarmos as almas para o céu, nós vamos ver pessoas se convertendo, famílias sendo transformadas, e cada vez mais a nação brasileira descendo pelo ralo. O evangelho é o evangelho da salvação, e a expressão que o apóstolo Paulo usa é a mesma expressão que encontramos em Mateus capítulo 29, verso 21, Lucas 8, verso 33, que também trazia salvação física. Por isso que orar por cura é orar por salvação. Orar por cura não é coisa de assembleiano, não é coisa de pentecostal. Poder para curar, irmãos, um bom batista, bem discipulado, crê, Deus cura até hoje. O evangelho de Cristo é a salvação das nossas enfermidades físicas, é a mesma expressão. O evangelho de Cristo é a salvação do perigo. Note bem, Mateus capítulo 8, verso 25, 14 e 30, é a mesma expressão. Não que a salvação desse ao homem uma vida livre de ameaças, como a teologia da prosperidade, embasada no triunfalismo da confissão positiva, nos ensina. Eu preguei hoje nessa manhã na igreja de Batista de Itauá sobre o suicídio, estamos no Setembro Amarelo. Eu tenho um trabalho na internet, alguns irmãos desta igreja seguem e nos ajudam a compartilhar, já passamos dessa vez de mais de 2.100 visualizações, onde eu desafio pessoas que estão passando por esse problema de pensar na morte como uma única solução a nos procurar. Olha o que aconteceu com Elias, homem de Deus, profeta. Vivemos crises, somos humanos, precisamos de ajuda, então procure ajuda. Eu tenho por onde anunciado a palavra de Deus nesse tempo, especialmente nesse mês, dado sempre uma ênfase onde falo, porque nós precisamos de ajuda. Em 5 anos de Itauá, eu já tive a triste experiência, posso tranquilamente dizer isso, de receber uma carta de despedida, membro da igreja, crente fiel, achou que estava liquidado, não tinha como, e me pedindo perdão, pastor, obrigado, porque o senhor tentou até o final, mas não foi possível, sentado nos bancos das nossas igrejas. O evangelho da salvação é o evangelho que não pode ser reduzido tão somente à salvação da alma. O evangelho da salvação, pela expressão grega, é o evangelho que nos salva do perigo, que nos traz livramento. É o evangelho, irmãos, que nos faz ter a alegria do Senhor como a nossa. O que significa isso? A alegria do Senhor é a nossa força, não é a minha alegria, é a alegria no Senhor. Pode estar
um mar revolto na minha volta, eu posso estar passando por situações terríveis, eu não perco a cabeça, eu continuo andando com Deus, eu continuo buscando Deus e fazer a sua vontade, entendendo que Ele é soberano para cuidar das minhas crises de juventude, os problemas dos adolescentes, porém eu continuo fiel, porque se eu sou fiel, Ele está alegre comigo, e a alegria do Senhor é a minha força. Aleluia, aleluia. O Evangelho de Cristo, na expressão grega que o apóstolo Paulo, pode ser interpretada como em Atos capítulo 2, verso 40, é a mesma expressão, significava salvação da corrupção da vida. Meu Deus, como nós precisamos dessa salvação, como o Brasil precisa dessa salvação, que nos salva da corrupção da vida, do que nós estamos vivendo nesse país, a salvação, também em Mateus capítulo 18, verso 11, Lucas 19, 10, aí nós começamos a chegar onde nós conhecemos mais sobre salvação. Salvação, sim, essa expressão significa a salvação da perdição. Ele veio buscar o que se havia perdido, ele veio procurar o que se havia perdido. Salvação da perdição, salvação também significa isso. Reduzimos no Brasil, infelizmente, um evangelismo totalmente desconexo das realidades sociais do nosso país, onde a igreja parece que não pode opinar, não pode falar. Tanta gente preocupada com a causa da homossexualidade no nosso país, uma questão muito séria, de nós tratarmos com dor, com choro, com lágrima, de maneira a dialogar, mas tantas outras coisas que me escandalizam muito mais. Eu não vejo a revolta da igreja. A salvação, irmãos, essa expressão também ela é encontrada em Romanos capítulo 5, verso 9, para falar da salvação da ira de Deus. Atenção, juventude, atenção, adolescentes, a ira de Deus. Temos medo de pregar sobre isso. Há pastores que não pregam mais sobre o inferno, há pastores que não pregam mais sobre o céu. A teologia da prosperidade, por falta de um posicionamento bíblico teológico das igrejas ortodoxas nessa nação sobre a relação com o sofrimento, demos brecha e espaço para a teologia da prosperidade bradar nesse país na televisão: pare de sofrer. Irmãos, a teologia da salvação, juventude, nos livra da ira de Deus, da ira de Deus. A ira de Deus recaiu sobre Jesus, a iniquidade que estava sobre nós caiu sobre Ele. Salvação também significa, aí sim, gostamos muito dessa área, pregamos, cantamos sobre isso, estamos muito bem nessa área, graças a Deus. Significa sim, em Romanos 13, 1 Coríntios 5, Timóteo 4, a salvação escatológica, uma salvação que vai se completar. Por isso que o crente não perde a salvação. Isso não é uma doutrina batista, isso é uma doutrina do Novo Testamento, porque quem nos salva é Deus. Deus não é confuso como nós. Gostei quando o pastor Torres disse que nós pastores somos atrapalhados. Nós. Por isso que eu não uso muito isso aqui, porque para eu derrubar isso, pastor, é muito fácil. Nós não, mas Deus não é, irmãos. Deus não se atrapalha em salvar ninguém. Deus não dá salvação para você que está em santidade agora e para você que pecou agora a ser tido. Não. A sua salvação começou na eternidade e é Ele que te garante. Judas, verso 24: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e vos apresentar de maneira santa e imaculada, seja Ele a honra, a glória, a força e eternamente. Amém. Então quem vai te apresentar santo e imaculado não é o seu dízimo, não são as suas obras sociais, o seu engajamento político. Quem vai te apresentar santo e imaculado é Jesus. A salvação é a salvação escatológica. É por isso que eu ando em santidade, é por isso que eu luto contra o pecado, porque eu não posso envergonhar o evangelho do meu Senhor. O evangelho de Cristo é o evangelho da salvação, não só para a alma. Nós deveríamos nos envolver com as questões sociais do nosso país, nós deveríamos nos preocupar com as realidades econômicas da nossa nação. Irmãos, Deus veio para nos salvar, nós recebemos o prêmio da salvação, mas enquanto não chegar o dia do prêmio, da vocação, da entrada, por isso que muitas vezes nós crescemos nessa nação, mas não a salgamos, não a iluminamos. Falta engajamento de um evangelho da salvação
que tenha uma repercussão não só para a eternidade. Nós não precisamos de uma teologia da libertação, nós precisamos de uma teologia da salvação, do reino de Deus. Onde está o reino? Ele vem ou virá? As duas coisas. Já é, mas ainda não. O reino de Deus chegou e ele está próximo, tão próximo que está doido para entrar em você. O reino de Deus se manifesta em Jesus. Queria apontar também algo muito importante, especialmente no ano em que nós pensamos sobre reforma. O evangelho de Jesus Cristo é o evangelho da fé e pela justificação. Você pode ler comigo, juventude, agora só quem tem menos de 25 anos, está vindo, está baixando. O evangelho de Cristo é o evangelho da fé e da justificação. Você pode ler comigo, juventude? Irmãos, é o evangelho da fé. Por isso eu quis ler o verso 17 também. O evangelho de Cristo não é só o evangelho do conhecimento. Juventude que está aqui, que está na universidade, juventude que está aqui, que está pensando em universidade, lugar de juventude durante a semana é na universidade, é na pós-graduação, é no inglês, no espanhol, agora tem que falar até mandarim, porque senão você não vai a lugar nenhum. Nós precisamos, irmãos, conhecer, estudar. Como eu fico feliz de ver a nossa juventude com doutorado, com pós-doutorado, com PhD em tudo que é lugar, no Brasil e fora dele, intercâmbios culturais, ótimo. Isso é a proposta do reino de Deus. Nós estamos aqui para Salgar, vai estudar como Deus usou Daniel no tempo do exílio, homens versados no conhecimento. Mas não percamos a fé. Não tenha vergonha de ser um homem de fé, porque o justo viverá pela fé. Nós não temos que nos envergonhar das dúvidas que nós temos. O evangelho não é um evangelho de certezas, o evangelho é um evangelho de fé. É de fé, irmãos. Não dá para provar que Jesus ressuscitou, mas eu sei que ele ressuscitou, porque se ele não ressuscitou, em vão é a minha fé. Eu creio em ressurreição de mortos, eu creio em milagres, eu creio no poder de Deus liberado através da oração. O evangelho é o evangelho de fé, o evangelho, irmãos, que vai na contramão do que o povo pensava. Sabe, irmãos, havia uma luta muito grande, e se você observar mais uma vez o que Paulo está querendo dizer, fé significa crença, fé significa, na cosmovisão cristã, de que nós precisamos confiar. Fé é andar no escuro com Deus, fé é ir além da psicologia, é ir além da medicina, fé é ir além da razão. Nós somos chamados para andar pela fé. Aquilo que esse texto saltou aos olhos dos nossos reformadores, e eles se revoltaram contra as indulgências. O que eu fico triste é que as indulgências da época da reforma protestante apontavam para a salvação no céu. As indulgências das igrejas evangélicas hoje é para prender o povo na terra. Tem gente que não quer que Jesus volte, até porque eu posso assinar um bom contrato amanhã. Quero dizer para essa juventude: viva pela fé, vivam pela fé, não tenham vergonha de dizer, eu não sei muito sobre isso aí não, mas se eu tenho uma coisa que eu sei, é que o meu Redentor vive. Eu creio em Cristo Jesus, não é fideísmo, creio em qualquer coisa. Nós somos chamados a razoar, o povo batista é chamado a pensar. Nós somos desbravadores de democracia nas nações onde a nossa denominação passou. Irmãos, nós temos liberdade de pensamento, nós podemos discutir, nós podemos conversar, muitas vezes nós podemos pensar inclusive diferente. Juventude, não tenha medo de pensar diferente do mundo, porque você foi chamado para viver pela fé. Nós somos o povo da fé. Fé não só como religião, a fé baseada em Cristo Jesus. Eu gosto de Stevenson, um autor que é controverso, um autor que é forte, mas que diz algo extraordinário. Eu creio em Deus, e se por acaso eu acordar amanhã no inferno, continuarei a crer em Jesus. Quem crê em Jesus não vai acordar no inferno, por isso que ele é controverso. Mas a frase, ela é interessante. Mesmo que estejamos no inferno da vida,
eu creio em Jesus. A fé, o evangelho da salvação tem sido transformado no evangelho dos recursos tecnológicos, o evangelho onde não se preocupa mais com a fé, mas tão somente com o racionalismo. Veja o que a teologia liberal fez com as nossas academias por aí, roubando a fé do povo de Deus. O evangelho de Jesus é o evangelho da fé, é o evangelho da justificação pela fé. Irmãos, Paulo está falando de salvação. O mundo conhecido da época, o mundo grego em que Paulo está pregando, irmãos, está num grande problema. Eles estão saindo de um momento em que se discutia, irmãos, um tipo de filosofia, onde se especulava muito, especialmente sobre de onde viemos e para onde vamos. Paulo está num contexto completamente diferente, a possibilidade de fé, porque havia a filosofia especulativa. O que mais as pessoas pensavam, o que mais se discutia é sobre de onde viemos e para onde vamos. Eu podia citar aqui para vocês, não de cor, porque não é minha área, mas inúmeras expressões dos filósofos da época que propunham algumas possibilidades de salvação. Quando Paulo traz o discurso da salvação, Paulo está entrando na contramão do mundo. O povo começou a discutir isso por causa da imoralidade. Se você continuar lendo Romanos capítulo 1, você vai ver que o que nós estamos vivendo hoje é muito antigo, mais antigo inclusive do que a Bíblia. E Paulo, diante da imoralidade, observa a mudança na temática do discurso da filosofia, que agora não é mais especulativa, mas é moral. O caos tem dominado este tempo presente onde Paulo está escrevendo. O caos tem dominado o nosso mundo. E que tipo de palavra nós temos? Vai ser Paulo Coelho que vai resolver isso tudo? Vai ser a filosofia? Vai ser o povo da esquerda? Vai ser o povo da direita? As ONGs? Os políticos? Não vai ser não, irmãos. Quem pode resolver isso é o povo que tem uma palavra de fé, em que Jesus morreu sim, mas Ele vai voltar, e aquilo que você vai experimentar com Ele no futuro, você pode começar a experimentar com Ele agora no presente. É fé. Juventude que está aqui, é fé. Vivam pela fé. Vocês não vão se arrepender. Vocês conhecem muito bem os mais antigos aqui do meu testemunho. Batizado na Igreja Batista do Rocha pelo pastor saudoso José dos Reis Pereira, aos 13 anos de idade, quis viver pela razão. Vocês sabem onde eu fui parar. Mas quando nós somos achados pelo poder do Espírito de Deus, nós voltamos a viver pela fé. Eu tenho dúvidas, só não tem dúvida sobre a Bíblia quem não estuda e não a lê. Tenho certeza que o pastor Marcelo tem algumas dúvidas, até o pastor Marcelo tem dúvida, mas isso não nos leva para longe de Deus, porque quando a dúvida chega, eu creio em Deus. A sua justificação é pela fé. Você foi justificado pela fé em Cristo Jesus. Em último lugar, gostaria de iniciar por esse tema, até porque ele aparece na ordem sequencial do texto, mas diferente da exposição de Paulo, deixei isso para o final, porque o Evangelho de Cristo é o Evangelho do poder de Deus. Vamos repetir o que está lá em vermelho? O Evangelho de Cristo, só as irmãs. O Evangelho de Cristo, só os irmãos. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus. Às vezes eu ouço assim: não, vamos buscar o poder de Deus. Nós precisamos buscar o poder de Deus. Eu preciso de uma igreja cheia do poder de Deus, então vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu quero ser um crente cheio do poder de Deus, meu irmão. Eu quero ser um adolescente, um jovem cheio do poder de Deus. Você quer ser cheio do poder de Deus? Quem quer ser cheio do poder de Deus aqui, levanta a mão, irmãos. O que você precisa? De uma campanha de oração no monte? Eu gosto de orar no monte, eu gosto de orar no vale, lá em Tubiacanga, gosto de oração, gosto de sair para orar, gosto de vigília, gosto de dobrar o joelho, mas sabe o que você precisa para ser cheio do poder de Deus? Do Evangelho de Cristo. Sabe por quê? O Evangelho de Cristo é o poder de Deus. Pastor, minha vida está meio assim, eu estou precisando de uma oração forte, poderosa. Você não precisa de oração forte, nem de oração poderosa. Você quer viver no poder do Evangelho, você precisa conhecer o poder, o Evangelho desse poder.
Sua família está precisando de poder, irmãos. Sua família está precisando de poder. Você está precisando de uma igreja mais poderosa. O povo troca, essa igreja aqui é meio fria, o ar-condicionado. Eu quero uma igreja do poder, do poder. Uma igreja cheia do poder é uma igreja cheia do Evangelho. Nós não podemos negociar o Evangelho. Você quer poder espiritual, meu irmão, para sair dessa vida? Está na igreja? Está no mundo. Gostei do pastor? Estou na igreja. Não gostei do pastor? Estou no mundo. Vou embora, estou decepcionado com a igreja, vou embora, do mundo, para o mundo, para o mundo, para o mundo. Quantas vezes o mundo te decepcionou e você não saiu dele? Eu queria que você pudesse ser cheio do poder. O que eu espero que essa igreja continue vivendo é no poder do Evangelho. O poder de Deus, irmãos. Eu sou inundado por essa palavra, eu sou inundado pelo Evangelho de Cristo. É o poder de Deus para salvar o homem. É só o poder de Deus. Não há nada que o homem possa fazer que possa impedir o poder de Deus. Eu gosto da expressão grega dunamis. Eu gosto dessa expressão. Há áreas na sua vida, meu irmão, que você precisa de um poder para explodir, para destruir. Ou há áreas da sua vida que você precisa do poder. Eu não tenho poder, pastor, para transpor essa barreira. Eu não tenho poder. O que eu faço? Se revista do poder de Deus. Qual o poder de Deus? O Evangelho de Cristo, em que Paulo não se envergonhava. Nós precisamos, irmãos, não envergonharmos o Evangelho de Cristo. Terminando de estudar essa mensagem, eu fui tocado pelo poder de Deus, pelo Evangelho, porque quando nós lemos o Evangelho acaba lendo a gente. E o apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Mas muitas vezes, quem sabe, o Evangelho se envergonha da gente. Talvez, irmãos, o Evangelho tenha vergonha de mim. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa fazer dessa juventude uma juventude cheia do poder de Deus, que é o Evangelho de Cristo. Eu queria orar por vocês. Eu queria chamar os jovens a vir aqui à frente, os jovens adolescentes, por favor, vem aqui à frente vocês. Eu queria terminar orando por vocês. Ele é o Evangelho de Cristo. Eu queria orar por vocês, eu queria interceder por vocês. Vocês sabem do carinho que eu tenho por vocês, por esse ministério, e o que eu queria deixar de recado para a igreja, mas especialmente para vocês, é não se desviem do Evangelho. O Evangelho de Cristo é o Evangelho da salvação, é o Evangelho da fé, e é o poder de Deus. É o poder de Deus. Você pode ficar em pé nesse momento? Eu gostaria de convidar a igreja a impor as mãos. Vamos fazer como Jesus fazia. Jesus amava impor as mãos, tocar as pessoas. Não há nada sobrenatural, é um gesto de fé. Vamos orar por eles. Senhor, eu quero glorificar o Teu nome, porque esta igreja cuida dos jovens. Quero glorificar o Teu nome, porque esta igreja, na história dela, nunca desistiu de ministrar a jovens e adolescentes. Eu quero te pedir por esta geração que está aqui. Como igreja, nós impomos as mãos no culto da juventude a estes jovens, que o Senhor dê sonhos a eles, que o Senhor leve eles a lugares assim que nem eles mesmos imaginam no Teu reino. Mas, Pai, que eles não percam o amor pelo Evangelho. Ó Pai, uma música boa, uma indumentária legal, jovial, uma cara nova, tudo isso é bom, mas nada muda a vida deles se não for o Evangelho. Se tem alguém aqui sendo assediado para abandonar o Evangelho, que ele se fortaleça nesta manhã para continuar caminhando pela fé, experimentando o poder de Cristo, que é o Evangelho de Jesus. Nós te pedimos as Tuas bênçãos sobre esta igreja, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela palavra concedida nesta manhã.